Cultive seu estado de receptividade e de presença, pois está começando o meu podcast Sincronicidades. Eu sou Roger Marza, músico e jornalista. O Sincronicidades dessa semana entrevista o compositor Rivair Reis. Em 2022 eu conheci as composições do Rivair e fiquei encantado. Rivair, foi um prazer conhecer você na semana passada. Há muito tempo que eu queria falar com você e queria que você contasse um pouco, né? Como você compôs tantas músicas bonitas que falam de amor à humanidade, à sociedade, a busca de se entender o valor do dinheiro, né? Canções que falam sobre a importância da sustentabilidade, né? Então, queria saber como surgiu essas composições, como elas nasceram. É o seguinte, quando eu era criança, eu tive uma dor de dente. E aí essa dor de dente, cara, fez eu buscar uma parte espiritual, você acredita? Porque quando a dor, assim, ela faz a gente... Geralmente a dor que faz a gente buscar essas partes, né? Você tinha quantos E anos? aí, mais pra... Oi, desculpa. Você tinha quantos anos? Eu era muito criança, né? E aí, eu fiquei incomodado com dor, né? Principalmente dor de dente, sabe? Porque eu tomei um antibiótico que me deixou os dentes ruins, sabe? Me deram antibiótico. E aí eu tive muitas dores de dentes, né? Até recuperar, até sair os outros dentes definitivos, né? E aí o engraçado é que eu lembro desses detalhes assim, né? Mas a minha vida sempre foi de inquietação. E aí eu sempre estudei várias coisas, até negócio de esoterismo, mas quando eu tinha uns 18, 19 anos mais ou menos, 20 anos mais ou menos, eu entrei numa instituição que se chama Movimento Gnóstico Cristão Universal, que era uma instituição, inclusive até tem muitos livros, né, do fundador, Samael Aun né? E aí nessa instituição você era uma instituição gratuita, né? Gratuita, que você frequentava, tornava-se aluno e depois podia tornar-se um membro. Era uma instituição sem fins lucrativos. Você poderia tornar-se um membro e estudando, eram 50 temas na fase A, mais 25 temas na fase B, e depois você entrava na fase B avançada, que era exercícios, né, também, e fase C, que era tornar-se um membro. E aí eu aprendi muita coisa, assim, na verdade eu me formei aí nessa instituição, sabe? Tipo, foi uma coisa maravilhosa, né, que aconteceu na minha vida. E aí que eu estudei psicologia revolucionária. Inclusive tem esse Samael Onveor, ele tem vários livros, né? Depois eu posso passar até o link para você, porque na internet tem vários livros dele, né? Nos institutos aí, né? Livro gratuito, assim, para você baixar. E, e tem um livro especial que chama Tratado de Psicologia Revolucionária. Esse livro é muito maravilhoso para qualquer pessoa, porque ele ensina praticamente, mas é um livro que depende do seu esforço, porque como é um livro prático, né? Ele vai falar tudo sobre a parte psicológica e como você descobrir essa parte psicológica no seu dia a dia. E aí, nessa questão, você estuda bastante autoobservação psicológica, né? Também faz meditações, concentrações, essas coisas assim, né? Que faz parte até do esoterismo, né? Que eles chamam de esoterismo. Com S, né? Porque tem esoterismo com S e esoterismo com X, né? Que são diferentes, são coisas diferentes. E aí, rapaz, aí eu estudando essas coisas, e eu estudei violão clássico um pouquinho, né? Quando eu era jovem, assim, estudei um pouco de violão clássico, depois fiz o violão, fiquei só tocando violão popular mesmo, né? Que na época eu não tinha dinheiro para continuar os estudos, né?
E aí é todo esse estudo, toda essa questão, né? Aí veio influenciar toda nas letras das músicas que que eu faço de vez em quando. Vem influenciar tudo, porque está relacionado tudo com a esperança do ser humano, mas com também o autodescobrimento, né? E também com o esoterismo. O esoterismo, ele tem muitas palavras chaves, assim, ou então muitas palavras têm significados, assim, ocultos, né? E aí eu trabalho com isso. Muitas pessoas não vão entender porque elas não estudaram, mas eu trabalho com essas palavras-chave, nas composições, né? Nas composições, né? Tem Tem uma uma composição composição. que eu não sei se vocês chegaram a tocar, lá o Daniel chegou a apresentar, que eu falo, né? Quando eu acendo uma vela, eu vejo tuas feridas nos parques, avenidas, pelas mansões e favelas. Eu vejo tua agonia, seu sentimento escondido, teu coração de bandido, tuas palavras vazias. O inimigo secreto. Então, na psicologia, a gente estuda que a gente tem o ego, né? A gente tem o ego. E o ego ele foi estudado em outras épocas. Por exemplo, ele foi estudado no Egito como demônios vermelhos de Sete, né? Na Bíblia eles falam que são 7 pecados capitais, sabe? E em outras épocas foi estudado de várias maneiras, né? E esses inimigos secretos, esses demônios, a gente, tanto na vida quanto pós-vida, praticamente, né, que nós somos uma psicologia integrada, né, e temos um corpo, mas não somos exatamente o corpo. Então, esse aí é um dos termos, entendeu? Por exemplo, eu falo quando eu acendo uma vela, é quando a consciência da pessoa ela pratica autoobservação psicológica. Ela acende uma vela dentro dela, acende uma luz, e ela vai ver todas essas coisas, independente se for numa mansão, numa favela, convivendo com as pessoas, você vai ver todas essas questões psicológicas que são palpáveis através dessa observação de si mesmo, né? E E assim assim outros outros temas. temas. Que lindo, Rivaí, porque não sei qual que é a sua religião, né? Eu sei que você é um cara espiritualizado, mas eu aprendi no terreiro de Umbanda que quando a gente vai acender uma vela, ela já está acesa dentro de nós, né? E se não for possível acender a vela, só de imaginá-la já nos ilumina, né? E o bandido aí da letra seria o ego, né? Que você está falando. Seria esses defeitos psicológicos que estão a todo momento no No nosso nosso espaço espaço psicológico, psicológico, né? né? Eles Eles são, são, tipo, tipo, os os ladrões ladrões que que roubam a roubam a luz luz da da gente. gente. Pode crer. E vai, é interessante você falar do dente lá atrás, né? Porque tem um Uhum. músico que eu adoro muito, é um violonista, compositor chamado Ginga. Vixe, maravilhoso. Ele era dentista e eu acho que ele É parou. verdade, é É verdade. verdade. Eu acho que ele parou de atender, mas uma vez eu ouvi ele falando que ele era dentista e aí ele foi para música, né, para ter um pouco mais de emoção do que extrair um dente, né? Só por curiosidade, alguma letra surgiu naquela dor de dente? As coisas, né? Me fez buscar a parte espiritual, né? Falei, pô, será que a pessoa nasceu para sofrer, assim, dores, né? Puta de um negócio chato, né? Um negócio zoado, podemos dizer assim. Que vida que é essa? E vai uma dúvida também, por exemplo, a letra dessas músicas, elas, elas têm muita relação com o seu trabalho atual, né, de voluntário. Gostaria de saber se o senhor gostaria de falar sobre esse trabalho voluntário, sobre a importância dele, e porque, enfim, ele tem uma relação muito grande, né, com com essa ideia de unindo forças da letra dessa música, né? Sei. Interessante. Na verdade é o seguinte, esse trabalho da gnose lá atrás era um trabalho que era tipo voluntário, entendeu? Inclusive, quando você tornar-se membro,
você também ficava responsável pela instituição, né? Ficava como instrutores responsáveis, tal, sabe? E a instituição era sem fins lucrativos, então praticamente os membros e outras pessoas que doavam, a gente alugava os lugares e tudo pela pessoa. Então ali a gente descobriu, tipo assim, servir o ser humano, né? Porque tem uma parte do amor, que praticamente do amor, que é a misericórdia. E aí essa misericórdia faz com que as pessoas se movam sem julgamento para servir o próximo, porque isso aí faz parte da misericórdia divina, né? E aí é nessa questão aí que entrou esse trabalho, que eu dava aula lá perto, lá no centro, e eu sempre via a questão lá, o pessoal distribuindo sopa, né? Só que eu estava trabalhando em outro lugar, né? Em outra instituição, e na época, né? E aí eu sempre via. E aí depois de um tempo, aí eu consegui entrar na instituição, né? Para fazer esse trabalho aí de praticamente unir forças, né? Como diz o outro, né? Como diz a letra, né? Praticamente unindo forças. É, faz parte, hoje em dia eu compreendo assim, que faz parte da misericórdia divina, né? A gente se atrelar a um trabalho desse, sabe? Sem, não é muito mérito humano, é mais mérito divino, sabe? Porque nós não somos nada, né? A gente está aqui hoje, mas a gente já nem está mais, nem sabe o que vai acontecer. Mas aí você une com as pessoas por um propósito que não tenha uma finalidade física, assim, né? É mais o amor divino mesmo, né? E vai nesse trabalho voluntário, eu acho que eu posso falar o nome, né? Pode, É, pode. o trabalho é a ONG Reintegra, né? Que Isso. além de dar sopa, cobertores, água, também trabalha na busca da reintegração da pessoa em situação de rua à sociedade, né? E foi lá que você conheceu o Daniel Braga Lima, né? Como foi essa relação com o Daniel? Vocês chegaram a compor juntos? O Daniel fez a música, você a letra? E se vocês tocavam essas músicas na praça? Não, então, é o seguinte, também tô, é o seguinte, o Daniel, então, nessa instituição que eu falei para você, da Gnosis, eu, eu convivi com um irmão do Daniel, praticamente, né? É um irmão do Daniel. E aí eu não conhecia, eu não conhecia o Daniel ainda, mas eu conhecia o irmão dele, o Luiz. E aí eu trabalhei, teve uma época que eu trabalhei de várias coisas e trabalhei na vendendo, porque a família do Daniel, a família desse Luiz, do Daniel lá, a família deles tinha uma gráfica. E aí eu trabalhei também de vendedor da gráfica, entendeu? Trabalhei assim, freelance, né? De vendedor. E é, ia lá, conversava com o Daniel, conversava com o do Luiz e tal, mas eu era mais amigo do Luiz, entendeu? Do Luiz, que ele estava na mesma instituição que eu, né? E aí chegou uma época que eu fiquei muito amigo assim do Daniel, que a gente, além de trabalhar lá na gráfica, eu também fiz acupuntura neles, que eu sou acupunturista também. Eu sou técnico em acupuntura, né? E aí ele e uns outros colegas montaram o estúdio. Montaram o estúdio lá que ele tem na casa dele, né? Aquele estúdio. E aí, daí, conversando, eu participava de uma outra. Participava assim, eu compunha, fazia umas composições e mostrava para uns colegas de umas outras bandas, entendeu? Um outro pessoal. E aí ele falou: meu, vamos fazer. Teve uma época que não é iniciou, mas estava num boom assim do teatro mágico, né? Aquele grupo, né? E aí falou, vamos fazer umas composições, tal, não sei o quê. E aí eu fiz as composições. Eu fiz essas composições. E eu falei, ó, vocês vão ter que arranjar gente para montar uma banda, vou ter que arranjar alguém para coisa, porque eu não vou. Eu já tô velho. eu não, eu não, daí ele começou a agitar tal, e eles fizeram os arranjos tal, e
E começaram a agitar, só que ele também não tinha tempo, porque tem que correr atrás do dinheiro, tal, essas coisas, né? E aí tá em andamento, aí ele achou, ele tinha outros músicos, tinha outra rapaziada lá que ficava lá com ele, e aí foi andando assim, foi sendo essa questão aí. E aí ele até, eu não sei como é que ele te conheceu, né? Porque eu sempre falava para ele, ó, meu, o negócio tem que ter metal, tem que ser uma coisa, uma música universal, assim, que você toque em qualquer lugar, toque em Londres, toque em qualquer lugar, entendeu? Eu tenho essa ideia. Pode ver uma ideia como se fosse uma música do Tim Maia, assim, ou então aqueles Simple Red, né? Você vê, essas músicas tem metais, tem o Djavan, George Benson, essas músicas são músicas universais, né? Eles conseguem tocar em qualquer lugar. Então, o meu planejamento era uma coisa assim, só que eu vou te confessar, eu não, eu fiz as composições, mas eu sou uma pessoa, eu sou de background, eu sou de bastidor, entendeu? Então, não... E também estudava bastante, né? Eu estudava bastante essa questão do autoconhecimento e que em todo lugar também os nossos próprios defeitos eles estão atuando também, entendeu? Em todos esses aspectos. Então, às vezes você tem que escolher determinadas coisas, entendeu? É uma coisa meio complexa de você entender, sabe? Uma coisa meio complexa. Porque uma pessoa que ela se desenvolve no autoconhecimento, não estou dizendo que sou eu, mas uma pessoa que se desenvolve, ela começa a ser enigmática para as outras pessoas, porque ela toma determinadas decisões baseadas internamente naquelas coisas que ele está querendo assim, corrigir internamente, né? E muitas vezes as pessoas não vão entender, mas eu já estou acostumado com isso. Talvez isso seja o motivo de que essas músicas ainda nunca foram gravadas e é um mistério que existe sobre essas composições, né? Como, por exemplo, a gente tocou as suas composições, né? Na piscina e no bosque lá do Sesc Termas Presidente Prudente, né? A gente foi para lá para fazer uma aula de yoga com sons da natureza, né? E a produtora falou: vem cá, você não tem umas músicas para apresentar, né? Além da yoga. E aí o Daniel falou: eu tenho umas composições com o Rivair e tal. E a gente foi, rapaz. E assim, o pessoal amou Rivair. As pessoas vinham perguntar pra gente se não tinha disco gravado, tal, onde podia escutar, né? Tem uma música bonita que agora eu esqueci, mas ficou na minha mente por muito tempo, que fala Vamos Salvar o Rio. Como que é? Nossa, é linda essa música também. É muito linda. A do Rio era outro, rapaz. Caraca, eu esqueci como que era do Rio. O Rio Tietê. Eu vou despoluir, né? Eu vou despoluir. O Tietê e o Tamanduateí. Então, rapaz. Cara, é linda essa música também. É o jeito que o Dani canta ainda, fica assim: eu vou despoluir o Rio Tietê. Então, essa música é indignação, né? A gente passa aqui no centro da cidade, aqui no metrô, tal, vê o Tamanduateí, Tietê, tudo poluído. Meu, como é que uma civilização pode dizer que ela é uma civilização? Não pode, enquanto tiver essas coisas assim, não pode. Nós não chegamos ao marco civilizatório ainda não. Infelizmente. Sem dúvida, sem dúvida. E Rivaí, você sonha em gravar essas músicas um dia? O que você pensa? O que mistério faz com que você não leve essa composição até o Ginga, por exemplo, até vamos ser assim, sei lá, Gil, Caetano, ou mesmo Chico César, a gente não tá com a Cel. A gente não tá na metinha dessas pessoas. Você mesmo poderia ajudar, como você é um grande saxofonista, se você tiver conhecimento, você ajuda e você ajuda a gravar também, porque você vai ser bem-vindo. Olha lá, hein? Olha quantas velas eu vou ter que acender para o meu ego não se tornar bandido depois dessa afirmação.
Não, então, sabe o que acontece, meu? É que eu vou falar uma coisa. Eu vejo as pessoas, entre aspas, fazendo sucesso, entre aspas, mas as pessoas fizeram muito esforço, sabe, antes do sucesso. E a pessoa tem que se dedicar a essas coisas, coisa que não é que eu não estou afim de me dedicar, é que a minha vida ela é estranha, cara, podemos dizer assim. Em relação às outras pessoas, é estranha. Eu tenho alguns objetivos internos que não estão me levando a esse caminho, entendeu? A esse caminho mesmo de compositor, assim, sabe? Eu estou mais desenvolvendo outras coisas mais silenciosas, né, podemos dizer assim. E depois você não tem feito outras músicas. Bom, são cerca de 20 ou 30 músicas, né, Rivail, eu acho. Mas, Você já tem. mas tem outras músicas que estão com outros colegas também, né, mais antigas, tal. Na verdade, são todos experimentos, né? É que desde criança, quando eu era muito pequeno, o meu irmão, ele é mestre em história, né? Ele até está até aposentado da universidade. Mas ele tinha um acervo de discos, né, de livros, que eu meio que eu dei uma mergulhada lá, né? Eu gostava de ler e quando eu era criança eu escrevi muitos livretos, sabe, livrinhos, né? Que eu gostava, eu sou virginiano, sabe? Virginiano gosta de palavra, gosta de letra, né? Gosta dessas coisas de som, onomatopeia, né? Pode ver o Arnaldo Antunes, né? O Antunes é virginiano, cara. E ele gosta dessas coisas, desse som, de trocar som, né? Fala pá, pum, essas coisas assim, né? Então, eu gosto muito de som, muito às vezes eu faço uma musiquinha assim, eu falo, nossa, isso aí dá um sonzinho assim, dá um negócio assim. Às vezes eu faço, nem não gravo assim, mas ideia eu tô cheio de ideia. Agora, eu preciso de arrumar meu violão também, que acabou estourando. Ele estava dentro do. Ele estava dentro, deixei ele dentro da pastinha dele, né? E eu não soltei as cordas, ele rebentou aquela parte que segura perto do bocal ali, né? Bom, Rivaí, obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. E queria que você pudesse, se você sentir, é, se você quisesse deixar uma mensagem para as pessoas que tivesse essa frequência de música e de amor aí que pulsa nesse seu coração. Oh, olha, obrigado você, porque na verdade eu não sou nada nem ninguém, essa é a pura verdade. Você que teve uma compaixão aí de me entrevistar. Mas olha, se eu fosse para falar alguma coisa bacana assim, eu falaria para as pessoas: existe esse livro prático, chama Tratado de Psicologia Revolucionária de Samael Monveor. Esse livro é um livro prático. Você vai ler o livro, mas você, para entender ele, você vai ter que exercitar. E o exercício que você faz é no seu dia a dia, convivendo com as pessoas. Convivendo com as pessoas, você vai olhar para fora e, ao mesmo tempo, para dentro. E aí, olhando para dentro, você vai se autodescobrir, colocando essa luz da consciência dentro de você. Isso aí vale a pena a gente fazer. No Rivaí, e além do mais, me fez lembrar do Tim Maia, do Racionais. Read the book! Read the book! Mas eu também. Mas Rivaí é isso. Mas isso, a leitura ela, e a prática, né? Levam a gente àquela coisa bonita dos filósofos que é a praxis, né? Que eu demorei para entender o que era a praxis e na verdade é essa reflexão transformadora que se faz do pensar e da ação, né? E isso é muito bonito, né? E esse livro é importante, eu quero ler também para poder refletir sobre isso, né? Eu posso dar só uma diquinha? Claro, claro. Rapaz, tem um livro que eu descobri faz pouco tempo. Chama O Livro de Urântia. Você já ouviu falar? Não, o livro de Urante.
Urantia. Urântia, não. Esse livro é um livro que você deve ler um pouquinho de cada dia, porque ele tem 4.700 páginas. E ele tem gratuito aí também para baixar aí no Google aí, né? Se você procurar dar uma googada, né? Rapaz, esse livro é maravilhoso. Acho que seria obrigatório para as pessoas. Ele para todo mundo, né? Na verdade, ele conta como é toda a organização do universo, praticamente. É muito, é muito. Se você tiver oportunidade, leia um pouquinho de cada dia, assim. Mas é muito maravilhoso você saber como organiza tecnicamente. É uma coisa de louco, cara. Se você lê, assim, se você pesquisa um pouco sobre ele, que é simplesmente sensacional. Sensacional. Pô, que É demais. fora da curva. Fora da curva. Rivaí, muito obrigado, então. Gratidão aí por você ceder o seu tempo para conversar com este pobre escrevinhador e aspirante a musicoterapeuta. Foi um prazer ter você no podcast Sincronicidades. Eu sou o Roger Marza e te convido a ouvir as minhas músicas nos aplicativos de música